Perder a força nas pernas não é apenas envelhecer, às vezes é o que comemos todos os dias sem saber. E o mais surpreendente, muitas dessas escolhas vêm de alimentos que sempre acreditamos ser saudáveis. Aos 60, 70 ou 80 anos, o corpo fala de maneira diferente. E quando ele fala através de pernas cansadas, articulações rígidas ou caminhadas cada vez mais curtas, talvez esteja a pedir-nos para escutá-lo com mais atenção. Durante décadas, ouvimos que comer fruta faz bem. Mas será que isso continua a ser verdade para todos, em qualquer idade? E se algumas frutas, aparentemente inofensivas, estiverem a contribuir para inflamações, retenção de líquidos e perda de mobilidade? Segundo o professor Dr. João Eurico da Fonseca, médico reumatologista e presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, o metabolismo muda com a idade. E certos alimentos que antes faziam bem podem começar a agravar sintomas, especialmente nos músculos e articulações. Neste vídeo, vamos explorar uma verdade pouco falada e revelar 5 frutas comuns que podem estar a enfraquecer as suas pernas sem que perceba. Ao longo do vídeo, vai entender como escolhas aparentemente saudáveis podem causar inflamação, dor e perda de mobilidade. E atenção, a última fruta da lista vai certamente surpreender. Se preocupa com a sua mobilidade ou quer ajudar alguém da família a caminhar com mais força, clique em gosto. Inscreva-se no canal e ative o sino. E nos comentários, diga-nos sim se tem sentido as pernas mais fracas ultimamente, ou não, se ainda se sente firme e ativo. A sua partilha pode ajudar muitos outros. A seguir, vamos descobrir 5 frutas comuns que parecem inofensivas, mas que, na verdade, estão silenciosamente enfraquecendo o sistema músculo-esquelético e nervoso dos idosos. Está preparado? Então vamos direto para o alimento número 1. Alimento N1. Banana. Durante muito tempo, a banana foi considerada a fruta perfeita, fácil de digerir, prática e rica em potássio. Mas depois dos 60 anos, o que antes fazia bem pode começar a pesar. Isso porque as bananas maduras contêm açúcares de rápida absorção, que elevam bruscamente os níveis de glicose no sangue. Com o envelhecimento, o metabolismo abranda e o corpo já não lida tão bem com essas variações. Esse pico de açúcar provoca inflamação nos vasos sanguíneos mais pequenos, principalmente nas pernas, causando inchaço, sensação de peso e fadiga muscular. Além disso, o excesso de potássio pode agravar a retenção de líquidos, afetando o equilíbrio e a estabilidade ao caminhar. Foi exatamente isso que aconteceu com o Sr. Manuel, de 71 anos, reformado e morador no Algarve. Durante décadas, começou o dia com leite e banana, como fazia nos tempos em que trabalhava no porto, mas recentemente notava que regressava da missa com os pés inchados e as pernas cansadas. Por sugestão do filho, que é farmacêutico, decidiu retirar a banana do pequeno almoço. 2 semanas bastaram para notar a diferença. Menos fadiga, menos peso nos tornozelos e maior leveza ao caminhar. Segundo o professor Dr. João Eurico da Fonseca, reumatologista e presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, o envelhecimento altera a forma como o corpo lida com o açúcar e o sódio. A banana, apesar de nutritiva, pode contribuir para inflamações e retenção de líquidos quando consumida diariamente por idosos. A chave está na moderação e em saber adaptar a alimentação às novas necessidades do corpo. Portanto, não se trata de demonizar a banana, mas de compreender que, com o tempo, até os alimentos mais inocentes podem exigir mais atenção. E, às vezes, um pequeno ajuste no prato pode devolver o prazer de caminhar sem dor. Alimento N2. Laranja. A laranja é sinônimo de saúde para muitas gerações. Presente no pequeno almoço, no lanche e até no chá da tarde, tornou-se quase um ritual diário, especialmente entre os mais velhos, que a associam à prevenção de gripes, à vitamina C e ao reforço da imunidade. Mas o que pouca gente sabe é que depois dos 60 anos, o corpo reage de forma diferente ao ácido cítrico e aos açúcares naturais presentes na laranja. Esse ácido, que confere o sabor fresco e ligeiramente ácido à fruta, pode agravar inflamações pré
existentes nas articulações. Para quem sofre de artrite, artrose ou dor crônica nos joelhos, a laranja pode tornar-se um combustível invisível para o desconforto diário. Além disso, o sumo de laranja, quando consumido isoladamente, sem fibra, provoca uma rápida elevação da glicemia, o que interfere negativamente com a circulação nos membros inferiores. Isso traduz-se em cansaço, rigidez e, em casos mais avançados, perda de mobilidade. Esse foi o caso da Dona Rosa, 75 anos, residente em Coimbra. Todas as manhãs, religiosamente, preparava o seu copo de sumo de laranja fresco, espremido na hora como lhe ensinou a mãe. No entanto, começou a notar um desconforto persistente nos joelhos, primeiro ao levantar-se da cama, depois ao subir escadas ou caminhar até a mercearia. Durante uma sessão da Associação de Mulheres da paróquia, ouviu uma palestra sobre nutrição para idosos e decidiu fazer um teste. Substituiu o sumo de laranja por uma infusão sem açúcar e frutas vermelhas com menos acidez. Em apenas uma semana sentiu menos rigidez e passou a caminhar com mais leveza. Nunca pensei que uma coisa tão simples como o sumo de laranja me pudesse estar a travar, confessou. O professor Dr. João Eurico da Fonseca reforça essa observação com base científica. A acidez e o açúcar da laranja, quando consumidos com frequência, podem agravar estados inflamatórios já presentes nos tecidos articulares. Nos idosos, isso traduz-se muitas vezes por dores silenciosas, dificuldade em movimentar-se e fadiga muscular nas pernas. Ajustar pequenas escolhas alimentares pode reduzir significativamente estes sintomas. Longe de querer demonizar a laranja, o que este alerta propõe é consciência. Depois de uma certa idade, o que era saudável por hábito pode deixar de o ser na prática, e reconhecer isso é um sinal de sabedoria e de cuidado com o próprio corpo. Alimento N. 3. Ananás. O ananás é muitas vezes visto como um alimento medicinal pelos mais velhos. Rico em bromelaína, uma enzima associada à digestão e ao alívio de inflamações, parece ser a escolha perfeita depois das refeições. Mas há um detalhe importante que precisa ser compreendido. O seu efeito no corpo de uma pessoa com mais de 60 anos pode ser bem diferente daquilo que se espera. O ananás contém uma combinação de açúcares naturais e compostos ácidos que, quando consumidos com frequência, podem gerar um estado inflamatório constante. À medida que envelhecemos, o nosso organismo torna-se mais sensível a essas variações. Os vasos sanguíneos das pernas, já menos elásticos, podem inflamar mais facilmente. Além disso, a bromelaína pode interagir com medicamentos anticoagulantes comuns entre idosos, aumentando o risco de hematomas e dores musculares. Foi o que aconteceu com o Sr. Antônio, de 69 anos, residente na Ilha da Madeira. Reformado, costumava comer ananás como sobremesa ao almoço quase todos os dias. É digestivo, dizia ele. No entanto, começou a sentir dores ligeiras, mas constantes nas pernas, especialmente ao fim da tarde, depois de longas conversas com os amigos na esplanada da vila. Desconfiado de que algo na sua rotina o estava a afetar, decidiu consultar uma nutricionista na unidade de saúde local. Ela sugeriu uma pausa de 10 dias no consumo de ananás. Em seu lugar, Antônio optou por papaya. Poucos dias depois, sentiu os músculos menos tensos e voltou a desfrutar dos seus passeios sem desconforto. De acordo com o professor Dr. João Eurico da Fonseca, o ananás é uma fruta saudável, mas deve ser consumida com atenção por quem toma medicação ou tem sensibilidade muscular. Em alguns casos, a bromelaína pode intensificar reações inflamatórias, em vez de as reduzir. Nos idosos, essa sensibilidade pode manifestar-se como dor persistente ou rigidez. Assim como outros alimentos, o ananás pode ser um aliado ou um obstáculo, tudo depende do contexto. E após os 60, o corpo precisa de mais escuta e menos rotina automática. O que sempre funcionou pode deixar de funcionar. O segredo está em observar, adaptar e fazer escolhas mais conscientes. Alimento N. 4. Uva. As uvas são um símbolo de tradição e saúde em Portugal, especialmente nas regiões produtoras como o Douro. Pequenas, doces e práticas, são um dos snacks preferidos de muitos idosos, seja frescas, secas
ou acompanhando o queijo no final da refeição. Mas, apesar da sua fama de benéficas para o coração, as uvas escondem um fator de risco muitas vezes ignorado: o excesso de frutose. A frutose é um tipo de açúcar natural que, diferente da glicose, não é diretamente usada como energia. Ela é metabolizada no fígado e, quando consumida em excesso, pode transformar-se em gordura e ácido úrico. Este último é um dos principais responsáveis por crises de gota, uma forma dolorosa de inflamação articular, particularmente nos pés, tornozelos e joelhos. Mesmo em quem não tem gota diagnosticada, o excesso de frutose pode gerar inflamações silenciosas nas articulações, reduzir a circulação nas pernas e causar rigidez muscular, especialmente à noite. Foi o que viveu a dona Helena, de 73 anos, moradora na região do Douro. Acostumada desde pequena a comer uvas frescas durante a época da vindima, manteve esse hábito ao longo da vida. Mas, nos últimos meses, começou a sentir dores nos dedos dos pés durante a noite, acompanhadas de uma sensação de inchaço que dificultava calçar os sapatos pela manhã. Após relatar os sintomas ao seu médico de família, foi sugerida uma redução significativa no consumo de uvas. Em apenas 2 semanas, notou que as dores noturnas tinham praticamente desaparecido e voltou a caminhar até a missa, sem precisar parar a meio do caminho. Segundo o professor Dr. João Eurico da Fonseca, a frutose em excesso, especialmente em alimentos consumidos frequentemente como as uvas, pode contribuir para o aumento de ácido úrico e agravar inflamações nas articulações. Nos idosos, que já possuem uma circulação mais lenta, este efeito é ainda mais pronunciado. As uvas não são inimigas, mas o seu consumo precisa de ser mais consciente. Comer um cacho inteiro em frente à televisão, ou adicioná-las diariamente ao lanche, pode ter consequências silenciosas que o corpo só denuncia quando o desconforto já se instalou. O segredo está na moderação e no autoconhecimento. Saber ouvir o que as pernas e os pés dizem depois das refeições pode ser o primeiro passo para caminhar com mais liberdade e menos dor. Alimento N5. Melancia. A melancia é, para muitos idosos portugueses, o sabor do verão. Refrescante, leve e fácil de mastigar, parece ser a escolha ideal para os dias quentes. Mas por trás dessa imagem simpática, esconde-se um detalhe que pode fazer toda a diferença para a saúde das pernas: o índice glicêmico extremamente elevado. O índice glicêmico, IG, mede a velocidade com que um alimento aumenta os níveis de açúcar no sangue. A melancia tem um dos IGs mais altos entre todas as frutas, o que significa que o açúcar entra rapidamente na corrente sanguínea. Para pessoas com mais de 60 anos, sobretudo aquelas com pré-diabetes, diabetes ou má circulação, este aumento rápido de glicose pode provocar inflamações nos vasos sanguíneos, fadiga muscular e retenção de líquidos. A consequência: pernas mais pesadas, tornozelos inchados e sensação de cansaço, mesmo após uma curta caminhada. Além disso, este pico de glicose pode alterar o funcionamento dos nervos periféricos, afetando o equilíbrio e a estabilidade. Foi o que aconteceu com o senhor José Miguel, 74 anos, residente em Évora. Reformado e amante da jardinagem, costumava comer melancia depois de cuidar do seu quintal, mas nas últimas semanas começou a notar que se cansava com mais facilidade e que os pés ficavam inchados ao final do dia, dificultando até a ida ao café para jogar dominó com os amigos. Desconfiado, comentou o assunto com o seu médico da unidade de saúde familiar, que o alertou para o IG da melancia. Decidiu substituir por melão e pera, frutas com menor impacto glicêmico. Em poucos dias voltou a sentir-se leve e retomou as caminhadas matinais sem esforço. O professor Dr. João Eurico da Fonseca explica: a velocidade com que o açúcar entra no organismo tem impacto direto na inflamação dos tecidos e na circulação sanguínea. Em pessoas mais velhas, essa resposta é mais lenta e menos eficiente, o que pode traduzir-se em cansaço, dor ou rigidez nas pernas após o consumo de frutas com elevado índice glicêmico como a melancia. A lição é simples: o que refresca pode também sobrecarregar. A melancia não é proibida, mas deve ser consumida com parcimônia,
principalmente por quem já sente sinais de cansaço nas pernas ou apresenta histórico de problemas metabólicos. Ouvir o corpo, adaptar os hábitos e fazer escolhas conscientes é o que pode garantir mais liberdade de movimento mesmo nos dias mais quentes do ano. Ao longo deste vídeo, exploramos 5 frutas muito comuns: banana, laranja, ananás, uva e melancia que, embora pareçam saudáveis, podem estar a contribuir silenciosamente para o enfraquecimento das suas pernas, a rigidez nas articulações e o cansaço ao caminhar. Isto não significa que estas frutas sejam más, mas significa que depois dos 60 anos, o corpo muda e aquilo que nos fazia bem no passado pode já não ser o ideal hoje. O metabolismo abranda, a circulação torna-se mais frágil e os tecidos musculares e articulares reagem de forma diferente ao açúcar, à acidez e a certos compostos presentes nestes alimentos. Mas a boa notícia é que existem alternativas. Frutas como os frutos vermelhos, mirtilos, framboesas, amoras, a papaya, o abacate e a pera são mais suaves para o corpo envelhecido, têm baixo índice glicêmico, são ricas em antioxidantes, ajudam na digestão e reduzem a inflamação. Estas escolhas podem tornar-se aliadas poderosas para manter as suas pernas firmes, os movimentos mais leves e o seu dia a dia com mais energia. O mais importante é ouvir o seu corpo. Se sente cansaço ao subir escadas, rigidez nos joelhos ao acordar, ou se as caminhadas estão a tornar-se mais difíceis. Talvez esteja na altura de olhar para o seu prato com mais atenção. Pequenas mudanças fazem grandes diferenças, e muitas vezes basta ajustar um hábito para recuperar mobilidade, conforto e bem-estar. Quero convidá-lo agora a partilhar. Já sentiu algum destes sintomas? Já teve de repensar a sua alimentação depois dos 60? Deixe o seu comentário com um sim ou não. E se quiser, partilhe a sua experiência. O seu testemunho pode ajudar outros a fazerem escolhas melhores e dar início a uma nova fase de mais saúde e movimento. Se este vídeo lhe trouxe clareza, clique em gosto, partilhe com alguém que também precise desta informação e inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos como este. Aqui não falamos de dietas da moda, falamos de conhecimento real, adaptado à sua idade, à sua rotina e à sua realidade. Porque envelhecer não significa parar, significa aprender a adaptar-se com inteligência e carinho por si mesmo. O caminho para uma vida com mais liberdade, menos dor e mais energia pode começar com uma escolha simples: observar o que põe no prato e como isso o faz sentir uma hora depois. Nunca é tarde para escolher melhor. Nunca é tarde para viver com mais leveza. Nunca é tarde para cuidar de si.